E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu quero falar um pouco sobre cultura libertária, porque é algo que eu considero muito importante, muito interessante. Eu percebi que espontaneamente a cultura libertária está sendo disseminada sem que as próprias pessoas que disseminam essa cultura percebam o que elas estão fazendo. Você tem pessoas criando arte, criando músicas, criando desenhos, tudo isso com temática libertária. Isso é excelente. É óbvio que as pessoas percebem que, pô, eu tô fazendo arte, sabe? Só que elas não percebem, muitas vezes, que a cultura que elas estão criando é algo maior do que elas próprias. Eu quero falar sobre isso porque eu considero muito positivo. E sempre que eu faço um vídeo onde eu não tô estressado, onde eu não tô mal-humorado, chega alguém para dizer: "Nossa, o nome do canal é O Pessimista, mas você tá muito otimista". Então, antes de tudo, eu queria dizer para vocês que há uma diferença entre o que eu quero e o que eu defendo em relação ao que eu acho que vai acontecer. Eu quero viver em uma sociedade libertária, óbvio. E eu defendo isso, sabe? Eu quero muito que a gente possa viver numa sociedade onde a gente tenha a liberdade de uso da nossa propriedade sem que haja uma expoliação sistematizada. Só que meu pessimismo entra no âmbito do que eu acho que vai ocorrer, sabe? A médio e a longo prazo, eu acredito que o Estado vai aparecer com a bota dele no nosso pescoço e vai depredar ainda mais a nossa liberdade. É isso que eu acho que vai ocorrer a longo prazo. Mas, poxa, por que é que você defende o libertarianismo, a ética de propriedade privada, se você acha que o Estado vai acabar com todo mundo? Então, velho, é porque é o certo a se fazer, sabe? Só isso. Já parou pra pensar se a gente deixasse de defender tudo que a gente considera correto só porque é impossível de ocorrer, ou porque as chances disso ocorrer são extremamente difíceis, são muito pequenas, sabe? Já parou pra imaginar o que seria da sociedade se a gente passasse a simplesmente deixar crimes ocorrerem livremente e nunca se opor a eles? Inclusive, tem a questão do Estado, né, que se opõe ao crime, falando no estrito senso. Mas enfim, já parou pra pensar se a gente simplesmente achasse que é natural, que é normal ver os crimes ocorrendo e não se revoltar com isso, ou não odiar esses crimes, sabe? Já parou pra pensar nisso? Então, é completamente absurdo. O problema é que muita gente não leva isso até as últimas consequências lógicas, já os libertários levam, sabe? Mas antes de realmente entrar no assunto da cultura libertária, eu queria dizer pra vocês que eu tenho um Apoia-se, quem quiser ser patrocinador do canal pode usar o link que tá aí na descrição. E também queria dizer que eu sou parceiro da Amazon, então sempre que vocês compram na Amazon através dos links que eu deixo na descrição, vocês ajudam o canal bastante. Você pode comprar as coisas que são direcionadas pelo link, ou então você pode simplesmente acessar o link e comprar outras coisas, sabe? E não necessariamente livros ou outras coisas, enfim. Mas mesmo assim, eu deixo sempre listas de leitura com os livros mais baratos de escola austríaca e outra com os livros mais básicos, mais fundamentais para quem está iniciando os estudos sobre economia austríaca, libertarianismo, ou até mesmo para quem quer começar a estudar economia em geral. Mas beleza, vamos lá. Cara, eu acho muito legal que há uma demanda por cultura libertária. Inclusive, eu demando isso bastante. E, naturalmente, de forma completamente espontânea, estão surgindo pessoas que estão fornecendo essa cultura libertária que a gente demanda. Inclusive, arte está muito envolvido nisso, principalmente músicas. Você tem a Maíra, há um bom tempo já, ela fez uma música que se chama É Muito Fácil. E essa música é excelente. Eu sugiro que vocês deem uma pesquisada aí. A música provavelmente é o vídeo mais assistido do canal dela. Cara, é uma música totalmente libertária. E ela é excelente, sabe? Tem uma qualidade excelente. Sabe? Não é simplesmente porque, tu é libertário e tu tá vendo uma música libertária, então tu vai automaticamente dizer que ela é boa. Não, a qualidade dela é excelente. E aí tu tem a galera do Contraforte que sempre faz uns raps que são muito libertários, sabe? São muito ancaps. Inclusive tem um que se chama Relutante, que é o que eu mais gosto e eu acho que também foi o mais visto, que é excelente, sabe? Então os caras estão produzindo conteúdo muito bom. E aí, mais recentemente, surgiu o JJ, tá ligado? O cara fica fazendo trap, fica fazendo shit post, fica fazendo zoeira com música. E, cara, isso é muito legal. E não se limita só a cultura, quando eu falo, não se limita só a essa questão de arte, a você fazer desenhos, a você fazer música e tal. Tem muita gente que já chega e diz, olha só, sei lá, eu tenho uma profissão, mas eu sou um profissional libertário, sabe? Tu tem um Mário, por exemplo. Não, eu sou advogado, sabe? Trabalho com direito e sou libertário. Ou então sou um libertário advogado, um advogado libertário, enfim. Tu tem a Aline, por exemplo, a Aline Nutri. Olha só, eu sou nutricionista libertária, sabe? E, cara, como isso é legal, velho. Como isso é legal. Porque simplesmente essas pessoas estão atendendo uma demanda que existe, que é uma demanda por arte, por cultura libertária, por pessoas que fazem meio que do libertarianismo sua própria vocação, misturam o libertarianismo ao seu trabalho. Isso é excelente, sabe?
Quando as pessoas chegam para conversar comigo, inclusive na faculdade, eu faço administração, para quem não sabe, e as pessoas chegam para conversar comigo, cara, eu acho excelente porque eu consigo disseminar as ideias libertárias sempre que a gente tá falando sobre alguma coisa na administração, sabe? Porque, cara, é muito engraçado quando tem um assunto relacionado à economia e, cara, você solta solta, tipo, uma piadinha lá que tem a ver com algo anti-Estado e as pessoas já olham pra você e começam a rir, poxa, olha só o anarquista loucão lá. Só que isso é engraçado, sabe? Isso vai permeando as pessoas de pouquinho em pouquinho, porque muita gente para e pensa às vezes, poxa, olha só, esse cara tá certo no que ele tá falando, sabe? Então as pessoas começam a escutar as tuas ideias por causa dessa disseminação que ocorre e que os libertários vão se aprofundando muito nisso. Eu acho isso muito legal, de verdade, muito legal mesmo. Só que eu queria fazer um adendo à questão da arte. Eu acho que a arte libertária vai ser muito mais disseminada não quando ela simplesmente for uma arte libertária. Porque veja só, você pega uma música como a Relutante do Contraforte ou como o Ancapistado do JJ, essa música é para o público que já é libertário, para o público que já é anarcocapitalista. Agora, em algum determinado momento, as pessoas que produzem música, que produzem arte libertária, vão sacar o seguinte: é muito mais legal se eu não especificar na minha música, eu não deixar completamente explícito que é uma arte para o público libertário. Porque o que ocorre? Eu faço uma temática lá que está implícito a questão do libertarianismo, anarcocapitalismo, sem deixar completamente estampado. E aí muita gente que não é libertária, que não é anarcocapitalista, que inclusive pode ser até contra os ANCAPs, pode conhecer aquela música, pode conhecer aquela arte que está sendo produzida, olhar para aquilo ali e dizer, poxa, eu gostei disso aqui, sabe? E aí começa a se interessar por aquilo ali, se interessa, se interessa, se interessa, até o momento onde ela chega pro autor e o autor diz, poxa, que bom que você gostou, isso é arte libertária, sabe? Então você não precisa realmente deixar explícito no que você está produzindo que aquilo é arte libertária. As coisas vão se disseminando naturalmente. Olha só, eu gostei disso aqui, eu gostei daquilo ali e tal. E depois você descobre que aquilo ali é libertário. Poxa, é top, velho. É muito top, sabe? Inclusive, é o que eu tento buscar aqui muitas vezes nos livros. Eu trago uma perspectiva ANCAP sobre diversas coisas que não são necessariamente libertárias, não são anarcocapitalistas, mas eu tento trazer algum tipo de elemento ANCAP daquilo ali e as pessoas gostam, sabe? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Berserk e do nada começou a ter muitas visualizações, mais do que a média do canal. E aí o pessoal chegou pra mim e disse, olha, pegaram um print desse teu vídeo e publicaram em um canal de shitpost sobre o Berserk. Ainda bem que eu não tenho mais Facebook. Mas aí, na verdade, numa página de shitpost do Berserk. E muita gente chegou aqui pra assistir. E caramba, a quantidade de likes foi exorbitante. Teve um cara que chegou e comentou, olha, eu vim assistir esse vídeo me perguntando o que é que danado teria a ver anarcocapitalismo com o Berserk. Mas eu saí daqui vendo a melhor análise sobre o Berserk que eu já vi na minha vida. Cara, isso é muito legal, sabe? De verdade, cara. Poxa, eu quero poder fazer isso com o máximo de coisas que eu puder. Eu quero fazer com o Watchmen aqui. Eu comprei recentemente, tá? Tô terminando, é porque, cara, o Watchmen é bom você ler bem devagarzinho, porque é muito prazeroso. Tem diálogos do Dr. Manhattan aqui que você vai lendo e, poxa, blá, tá ligado? Eu fiz da Guerra Civil um tempo atrás, se vocês procurarem no canal, vocês vão assistir. Sabe? Eu fiz do Witcher, velho, que os caras ridicularizam a democracia no Witcher, velho. E eu achei isso excelente. Eu quero poder fazer mais pra frente sobre filmes, sabe? Só que pra isso eu acho que seria mais legal se tivesse umas imagens, não só simplesmente eu lendo. Então eu pretendo trazer um pouco mais de qualidade no futuro. Eu vou ter que comprar um computador pra poder fazer edições e tal. Mas, enfim, essa questão da cultura libertária, ela é muito importante, ela é muito interessante. Eu vejo que tem pessoas que realmente estão engajadas em fazer isso com esse propósito de disseminar cultura libertária, para mostrar para as pessoas que dá para você ser um libertário e um profissional, dá para você fazer as coisas, para você viver, para você trabalhar, para você ter relacionamentos com outras pessoas, para você conseguir conversar com outras pessoas sendo um libertário, o que para muita gente é completamente absurdo. Você simplesmente ter uma conversa normal sem ficar gritando que imposto é roubo e que o Estado é uma gangue o tempo inteiro. Dá para você fazer isso sem necessariamente estar conversando com outro libertário, sabe? E isso é muito legal. Ao mesmo tempo, ocorre de outra forma que eu falei anteriormente, surge de forma espontânea, onde muitas vezes a pessoa nem percebe que o que ela está fazendo é disseminar a cultura libertária. Ocorre naturalmente. Eu acredito, inclusive, que uma das características mais fundamentais para quem quer disseminar o libertarianismo é mudar a si próprio. Quando você se torna uma pessoa mais interessante, quando você se torna uma pessoa que tem um engajamento maior, que tem um conhecimento maior, que entende sobre muitos assuntos, você acaba se tornando um reflexo para as outras pessoas. Elas querem enxergar em você uma inspiração, elas querem enxergar em você algo que elas podem buscar também, sabe? Poxa, eu via isso muito, sabe? Olha,
tem um cara que é inteligente, esse cara não necessariamente é um libertário, um anarcocapitalista, mas eu vou correr atrás das ideias dele porque eu acho que esse cara deve ser admirado, sabe? Eu gosto de admirá-lo. E isso se reflete também em outras pessoas, só que em relação aos ANCAPs. Poxa só, tu tem um ANCAP, sabe? E esse cara estuda bastante, então o que é que ele tem? O que é que tem a ver o fato dele ser ANCAP com o fato dele estudar muito? Por que é que isso ocorre? Por que é que os ANCAPs querem debater tanto? Sabe? Então, isso acaba se tornando meio que um reflexo para as outras pessoas, um espelho, na verdade. Elas querem se espelhar naquilo ali, elas se inspiram naquilo ali. Não por ser ANCAP ou outra coisa, mas simplesmente por perceber que aquele cara que é libertário tem características que são positivas, sabe? E ela quer imitá-lo simplesmente por causa disso, só que aí no bolo ela acaba descobrindo que isso ocorre com muitas pessoas que simplesmente se tornam libertárias, porque como é uma ideia nova, relativamente nova na verdade, então você tem que estudar bastante para poder defender os seus argumentos, afinal de contas muita gente vai chegar para te questionar, sabe? Então é interessante que você estude muito justamente pelo fato de você ser um libertário. E aí uma coisa começa a se conectar com a outra, que começa a se conectar com a outra, e tudo isso acaba se tornando esse caldo de cultura libertária, por assim dizer, o que na minha visão é algo excelente. Eu espero que isso continue aumentando, eu espero que isso se dissemine cada vez mais e vá se amplificando, se extensificando, se intensificando no tecido social, porque isso é algo excelente. E por mais que eu seja muito pessimista quanto ao futuro, porque, afinal de contas, é como Keynes dizia, sabe? A longo prazo todos estaremos mortos e mesmo que uma capitão chegue, eu acho que eu já vou estar morto, não vou conseguir ver isso ocorrendo. Então, velho, por mais que eu tenha esse pessimismo, poxa, pelo menos agora é muito legal ver isso, sabe? É legal, inclusive, encontrar pessoas no caminho pro trabalho ou no caminho pra faculdade e elas te questionarem simplesmente porque tu tá lendo um livro de economia e tu perceber que tem um cap ali e tu nem sabia, tá ligado? O cara simplesmente te reconheceu por causa do livro. Eu já falei sobre isso 2 vezes aqui no canal. Uma quando eu tava lendo esse livro aqui, o Batman, Arkham Knight, e outra quando... teve 3 vezes, na verdade. Uma quando eu tava lendo O Que Se Vê e O Que Não Se Vê do Bastiat, outra do Batman, e o terceiro, o Democracia e o Deus que Falhou, só que ocorreu isso mais uma vez quando eu tava lendo esse livro aqui, o Economia Básica, volume 1 do Thomas Sowell, e aí um cara parou para conversar comigo no ônibus, porque ele me reconheceu do canal, mas não sabia realmente se era eu. E aí, por causa do livro aqui, disse, poxa, agora sim eu sei quem é esse cara, por causa do livro. E ele ficou basicamente falando sobre Nano durante a viagem inteira, o que é algo muito legal. Eu fico muito feliz quando isso ocorre, principalmente porque me faz esquecer um pouco dos problemas que o Estado causa na minha vida, na vida da maioria das pessoas. Inclusive é algo que ocorre constantemente, principalmente para quem trabalha longe, tem que estar pegando ônibus o dia inteiro, então você vê muita coisa ocorrendo, você vê a pobreza relativa aumentando por causa dos empecilhos que o Estado cria. E veja só, agora eu tô assistindo tanto metaforando, que eu percebi que antes eu tava gesticulando assim, mas quando parei para falar sobre algo triste, eu coloquei a mão na cabeça e fiquei meio assim, mas enfim, eu vou deixar o vídeo por aqui, porque senão eu vou começar a falar, e o vídeo vai ficar com meia hora, beleza? Se inscrevam no canal, deixem o seu like e deixem aí nos comentários o que é que vocês acham sobre essa disseminação de cultura libertária. É algo que eu acho muito interessante, é algo que eu acho muito construtivo e muito positivo, beleza? Valeu, falou e fui. E confiram os links na descrição.